Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Neste vídeo vamos falar sobre Paulo Calef, ex-vice de futebol do Grêmio, mais cotado para voltar ao clube. Em qual condição? Vou contar para vocês os detalhes disso e também as razões. Vou trazer também aqui uma proposta milionária, Renato, dirigente, que história é essa? E também a titularidade de Bright White no jogo deste domingo contra o Galo, na retomada da Arena, pelo Campeonato Brasileiro. É tudo isso em nome de KTO.com, depois da vinheta. Maravilha, pessoal! Antes de tudo, já na arrancada do vídeo, me ajude deixando o like, assim o YouTube dispara o conteúdo aqui para mais gremistas, então like no vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, atingimos aí os 27 mil inscritos, a próxima meta são os 30 mil, então te inscreve no canal, ativa as notificações para sempre ser avisado sobre novos conteúdos e deixa a tua opinião aqui nos comentários sobre todos os temas, aquilo que tu está pensando é sempre muito importante por aqui. Primeiro ponto, Bright White, o dinamarquês que chegou surpreendendo muitos positivamente. Uma bela atuação contra o Cuiabá fora de casa, com participação efetiva nos 3 gols da vitória. É importante a gente lembrar que o Bright White jogou quase que 3 temporadas no Barcelona. Ninguém chega no Barcelona e joga praticamente 3 temporadas sendo um jogador ruim. Ele não é um craque, mas ele é um jogador interessante. Tem sim um bom nível técnico e é inteligente. O Bright White está oscilando nesse início do Grêmio e isso pode estar acontecendo por um processo de adaptação que é natural. Afinal de contas, depois desse destaque contra o Cuiabá, ele caiu de rendimento, em jogos mais difíceis também. Mas há um processo não somente de adaptação ao futebol brasileiro, mas também de entrosamento com os jogadores do Grêmio, na maneira que o time joga. Afinal de contas, o Grêmio também vem mudando a maneira de atuar no meio-campo, o esquema mudou e tudo isso gera reflexo, interfere na vida do atacante, no seu posicionamento, na maneira como ele recebe a bola, na maneira como ele também se movimenta dentro de campo. Mais uma oportunidade contra o Galo para Bright White, estejamos bem atentos para analisar aquilo que ele vai conseguir contribuir com o time nesse jogo que é importante, que o Grêmio precisa da vitória. Lembrando, trouxe aqui no conteúdo anterior, o Diego Costa treinou normalmente na atividade da sexta e deve ser relacionado ficando no banco. Essa é a tendência, entrando quem sabe alguns minutos no decorrer da partida, mas não começando o Diego Costa. Bom, outro tema que eu quero trabalhar aqui com vocês é a questão Renato dirigente. Que história é essa? Na entrevista que o Renato deu para 0 Hora, que a gente destacou já alguns temas aqui no canal, você pode voltar aí em vídeos anteriores para saber mais, mas um ponto que eu ainda não falei aqui no canal e que quero abordar com vocês foi o fato do Renato ter dito que pensa em ser dirigente. Não que ele está planejando isso, mas que ele considera essa possibilidade. Afinal de contas, ele está vendo que o tempo está passando, que ele está ficando mais velho, ele usa o termo caixão não tem gaveta, eu preciso aproveitar mais a minha vida. E a gente sabe o quanto é intensa a vida do treinador de futebol no Brasil. Então o Renato está olhando para isso. Diz que vai ainda, o foco dele é no Grêmio nessa temporada, nos objetivos ainda de 2024, pretende treinar mais alguns anos ainda, mas ele chega a falar assim, 1, 2, 3 anos, quem sabe. Depois eu posso até me aposentar. Falou até em ser comentarista, mas disse que teria um pouco de receio de comentar e aí ser ele o chamado comentarista do ar-condicionado, algo nesse sentido. Mas ele também disse que poderia ser dirigente. Afinal de contas, o Renato não é somente um treinador, pelo menos não no Grêmio. Ele mesmo disse que apita, né, em várias áreas, comanda, observa, enfim, várias áreas do clube. Renato, quem sabe, poderia ser um grande dirigente depois de ser treinador quando cansar de ser técnico de futebol. Bom, quero falar com você sobre proposta milionária e ela está diretamente ligada ao Renato. Vocês vão lembrar que o próprio trouxe na entrevista para 0 Hora que recebeu algumas propostas. Eu trouxe aqui para vocês alguns interesses de 2024 e também já algumas sondagens pensando em 2025, né? Do Vasco, do Fluminense, antes do Flu contratar o Mano Menezes, o Vasco antes também de ter essa arrancada no Campeonato Brasileiro e também o Atlético Paranaense quando saiu o Cuca. E agora a informação é de um clube do exterior. E até o nome exatamente não acabou vazando, mas um clube da Arábia Saudita.
Um clube árabe fez uma proposta milionária para levar Renato Portaluppi e essa investida foi recusada pelo treinador, que, embora valorize o dinheiro, entende que ganha muito bem no Grêmio, está valorizado por aqui e não pretende só por dinheiro sair do Brasil. Ele não gosta de trabalhar no exterior, muito menos no mundo árabe. Então o Renato recusou essa investida do mundo árabe, uma proposta milionária para o treinador trabalhar a partir do ano que vem. Bom, quero falar com você sobre Calef e o fato dele estar mais cotado ainda agora para voltar ao Grêmio. Qual condição? O que depende? O que aconteceu de novidade? Vou trazer para vocês, mas antes o recado da KTO, lugar certo para tu se divertir apostando nas probabilidades, no teu conhecimento de futebol, nos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo e também em outros esportes. KTO.com é o lugar certo para tu brincar com responsabilidade, com aquele dinheirinho que está sobrando, não é o dinheiro das contas. KTO.com para maiores de 18 anos. No teu primeiro depósito, tu ganha 20% de bônus se tu utilizar o cupom Soares. Então, por exemplo, colocou R$100, vai ganhar mais 20 da KTO no teu primeiro depósito, vai lá, não perde tempo, KTO.com. Gente, seguinte, Paulo Calef, por que ele está mais cotado? Por que ele ganhou força para retornar ao Grêmio? Não significa que ele estará retornando com esta gestão, e isso é importante deixar claro, mesmo que a gente já tenha falado reiteradas vezes. O fato é que o ano está já se aproximando do fim. E 2025, mais uma vez, é ano eleitoral no Grêmio. E se tratando de um ano eleitoral, as movimentações já começam, até porque o clube não vive uma boa fase. A temporada 2024, muito pela enchente, acabou sendo bastante ruim, pelo menos até o presente momento. E as movimentações políticas acontecem dentro dos movimentos, entre os conselheiros, pensando em indicar nomes para a presidência do clube. Já havia trazido para vocês que um grupo de conselheiros gostaria do Calef e que pretende apoiar ele. Entende que ele conseguiria passar a cláusula de barreira dos 15% e ir para o pátio e depois facilmente seria eleito pelo sócio torcedor gremista. O ponto é, quem seria o principal opositor? Seria a situação, o presidente Alberto Guerra. Mas a informação que vem das últimas horas é surpreendente, de que o presidente Alberto Guerra está pensando em não se candidatar à reeleição. Eu não lembro a última vez que um presidente, podendo se reeleger depois de apenas um único mandato, não quis se reeleger. E o que dizem é que o Guerra, na verdade, foi candidato à presidência na última eleição por uma pressão, muito mais uma pressão, uma vontade dos conselheiros do seu movimento do que uma vontade própria. E que ele está observando todo esse desgaste, tudo que gera ser presidente do Grêmio, tudo que fez mudar a vida dele, pessoal e profissional, e estaria disposto a não ser candidato. Ele está cogitando fortemente não ser candidato à presidência do Grêmio. Seria basicamente a situação, Alberto Guerra contra Calef, e claro, devem vir pelo menos mais um ou dois grupos ainda para a presidência. Um deles, o grupo do Odorico, mas não necessariamente com o Odorico, um outro conselheiro. Só que aí perderia a principal rival, o Calef. Então, dessa forma, ele fica ainda mais cotado, ele ganha ainda mais força para voltar ao Grêmio como presidente. Mesmo que ele não confirme isso, o que é normal, mas o Paulo Calef tem muito apoio, não somente das pessoas do Grêmio, mas também na torcida, e cresce cada vez mais a possibilidade dele ser candidato e ser, quem sabe, presidente do Grêmio a partir do final do ano que vem. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, não esquece, like, se inscreva, ative as notificações e deixa a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. KTO.com, um grande abraço e até o próximo conteúdo.